Olá, vamos então começar a falar um pouco do Império Otomano, uma segunda parte do estudo sobre o Império Otomano, lembrando sempre que a gente está tentando se concentrar nos séculos XVI e XVII, de vez em quando a gente tem que falar um pouquinho antes e um pouquinho depois, mas o grosso da nossa reflexão é desses dois séculos. E a outra observação que é importante também deixar claro sempre é que numa aula tão curta, mesmo dividido em duas, a gente está dando grandes pinceladas, bem superficiais, sobre o Império Otomano. O que vocês podem fazer, se interessarem sobre o tema, é ler o livro que está disponível para vocês na sala do AVA, ou então procurar uma outra bibliografia que é só me pedir que a gente indica para vocês, tá bem? Então, lembrando sempre que a gente está fazendo uma grande visão genérica, sem entrar em grandes detalhes, e, portanto, por causa disso, sempre a gente fica no fio da navalha, de vez em quando generalizar demais, falando algumas pequenas bobagens. Mas está, como posso dizer, estamos no lucro, né? Porque pouquíssimas vezes a gente estuda o Império Otomano no nosso estudo, né? E na nossa formação de professores de ensino médio e básico, então a gente está no lucro, né? Bem, então vamos lá, em frente. Bom, eu trouxe aqui de novo aquele mapa só para a gente lembrar algumas questões, né? Lembrar essencialmente que o Império, nos séculos, desde o século XIII, finalzinho do século XIII, século XIV, até o século XVII, que é quando a gente fez o corte para parar de falar, né, desse império que vai durar até o século XX, é importante a gente notar que foram duas grandes frentes que os sultões do Império Otomano desenvolveram, né? Uma ao Oriente, aqui, especialmente com o Império Safávida, o que a gente pode dizer que é a região. Deixa eu botar aqui, né? É a região que era outrora o Império Persa, e que de vez em quando a gente ainda se refere a essa região como Pérsia, apesar de a questão ser mais a língua propriamente do que uma unidade de império que ainda existisse, né? O império que existia nessa época é o Império Safávida. E o lado ocidental, né? Passando pelo Mediterrâneo, e especialmente aqui da Europa Central, né? Que o Império Otomano vai avançar significativamente, né? Então, o fato de ter duas grandes frentes, muitas vezes causou problemas, né, para a manutenção dos projetos desses sultões otomanos. Mas nunca impediu, né, de pelo menos até o século XVII, eles angariarem uma significativa expansão, né? Outra coisa que é importante lembrar é que no início da expansão dos otomanos, você tem muitas novidades, né, até técnicas militares, que fazem com que os otomanos sejam avassaladores nesse processo de conquista, né? Eles usam muito e muito, muito cedo, né, os armamentos de fogo, arcabuzes e coisas do gênero, que fazem deles a vantagem das batalhas que eles vão desenvolver, né? Eles vão usar também outras técnicas, especialmente ligadas a armas de fogo, como por exemplo
pequenos canhões que, apesar do tamanho não ser muito grande, eles terem uma embocadura grande, então eles eram capazes de bombardear de maneira significativa as posições que eles queriam derrotar, né? Então, de fato, eles tinham uma organização do exército bastante grande, centralizada, né? Isso tudo combinado e o entusiasmo sempre de início de, de formação de um império, isso tudo combinado explica um pouco a questão da expansão. Alguns lembram também que existe um enfraquecimento em alguns momentos dos seus rivais, né? E que eles teriam tido essa oportunidade também por causa disso, né? Por causa da contrapartida que não dava para conter esse avanço. De qualquer forma, a partir do século XVII, né, especialmente ali no final do século XVII, a gente vai ver que essas coisas vão mudar, né? Especialmente no final do século XVI, melhor dizendo, até o século XVII, meados do século XVII, a gente vai ver uma estagnação das técnicas militares dos otomanos. Isso vai explicar um pouco a dificuldade que eles vão ter lá em 1683 de, por exemplo, conquistar Viena, né? Mas tem que tomar cuidado, porque essa estagnação não quer dizer necessariamente que eles vão começar a perder territórios imediatamente, né? Vai demorar um pouco até eles começarem a perder, de fato, né, posições, especialmente na Europa Central, né? Mas com certeza, e aí tem uma discussão se é decadência ou estagnação. Eu acho mais prudente falar de estagnação, uma vez que esse império, talvez não desse tamanho, mas com certeza ainda muito poderoso, vai sobreviver durante séculos, né? Então é difícil a gente falar de uma decadência ao pé da letra. A estagnação, portanto, me parece ser um termo mais sensato de ser usado para esse caso, né? Mas aqui é só para lembrar o, a envergadura do império. Nós temos aqui uma pequena linha do tempo e eu escolhi algumas datas específicas do século XV, XVI e XVII para a gente pensar os grandes momentos, né, dessa expansão do Império Otomano. A gente tem aqui o grande momento, né, a conquista de Constantinopla, em 1453, por Maomé II. Ele torna, ao tomar Constantinopla, ele transforma Constantinopla em capital do Império Otomano, vai rebatizá-la com o nome de Istambul, como já dissemos para vocês, né? Depois de 1514, a gente tem uma outra batalha bastante interessante, que é a Batalha de Chaldiran, que é liderada por Selim I, né? Na qual ele anexa o Egito, né? Controlando assim o Mar Vermelho e, com isso, indo entrar em conflito com os portugueses justamente no Oriente, que nessa altura, se vocês lembrarem da aula do Império Português, por volta de 1510, o Afonso de Albuquerque está consolidando a posição portuguesa em Goa e também tem várias conquistas na Península Arábica, né? Mascate e o Estreito de Hormuz, né? E também posições na entrada do Mar Vermelho. Então, a partir desse momento, com a presença do Império Otomano no Egito e o controle que eles vão estabelecer no Mar Vermelho, vocês vão poder ver que várias vezes, então, esses turcos otomanos vão entrar em conflito com portugueses pelas disputas das rotas comerciais do Mar Arábico, né? Ali no Oceano Índico, né? E, por outro lado, eles também vão
penetrar nesse período, né, a partir dessa batalha, eles vão conter o avanço do Império Safávida, especialmente ali no Irã. No Irã. Desculpe, eu estou lendo muito texto em português, aí eles falam Irão, falei igual a eles. É importante notar que essa diversificação, né, de atuações é muito mostra o vigor, né, desse império nesse momento, né? Alguns anos depois, a gente vai ter a Batalha de Belgrado, em 1521, que vai ser liderada por Solimão I, né? E aí ele vai controlar a Hungria. Ou seja, é a partir daí, desse momento, que toda aquela região da Europa Central vai começar a conviver com a ameaça constante de uma possível expansão dos otomanos a partir dessa já feita na Hungria. Então eles conquistam os Balcãs e depois vão abocanhar aquelas regiões da Europa Central. Com isso eles têm um certo controle do Mar Negro. Não é fácil porque existem outras forças em disputa, os russos, por exemplo, estão também em disputa. Os otomanos, inclusive, eles apoiam o reino da Crimeia para lutar contra os russos, justamente para facilitar a circulação dos otomanos no Mar Negro, colocando esses dois inimigos em confronto. Então, as coisas começam a se complexificar nessa região. Tá? Em 1571 tem uma batalha famosíssima, né? O, o grande historiador Fernand Braudel tem um livro, né? Filipe II e o Mediterrâneo, e nesse livro ele gasta muitas páginas falando dessa batalha, a Batalha Naval de Lepanto. Né? A gente vai ver uns mapas daqui a pouco e a gente vai localizar melhor. Lepanto fica na Grécia. O Filipe II ele vai liderar uma coligação, uma coligação chamada Liga Santa, que depois, no século XVII, vai ser reavivada com esse mesmo nome. Né? Essa coligação inclui a Espanha, claro, mas Malta, os Estados Papais e uma série de outros reinos católicos, cristãos. E eles organizam uma grande expedição militar naval para conter a força dos otomanos no Mediterrâneo, tentando controlar, portanto, melhor o Mediterrâneo. Apesar de todos os palpites que existiam na época, a vitória é do Filipe II, né? O que não deixa de ser uma certa surpresa, porque se acreditava que os otomanos tinham um poder naval mais forte. No entanto, há alguns detalhes técnicos nessa batalha, como as galeras, que são as embarcações otomanas, eram muito pesadas, e o Filipe II e a Liga Santa utilizaram embarcações mais leves, e com isso ganharam agilidade e conseguiram, portanto, enfrentar esse poderio naval. Mas a derrota de Lepanto não significa uma vitória muito longa do Ocidente, nesse caso, porque em meses, 6 meses depois, os otomanos estavam produzindo uma nova frota a partir de Istambul, né, das docas de Istambul, e já estavam reequilibrando suas posições no Mediterrâneo. Então, a Batalha de Lepanto ela é importante, com certeza, foi uma vitória significativa para a cristandade, sim, mas não vai significar necessariamente a derrota dos otomanos no Mediterrâneo. Digamos assim que intimida, mas não impede. Né? E por último, o último marco da nossa linha de tempo que a gente escolheu aqui para mostrar para vocês é o Cerco de Viena, né? Que eu já falei para vocês na aula passada, que é o nosso marco de expansão máxima do Império Otomano.
O grão-vizir Mustafá, ele cerca a cidade, depois tem uma batalha, a Batalha de Viena, e os otomanos não conseguem vencer essa guerra e têm que recuar. Eles têm que voltar atrás desse plano de expansão, né? Se por um lado marca o máximo de expansão, por outro lado marca uma política de estabilização dessas fronteiras do Império Otomano, que ao longo do século XVIII e do século XIX eles vão perdendo, como a gente viu no mapa na aula passada, né? O Império vai encolhendo gradativamente, mas isso não acontece rápido, né? Isso tem uma sobrevida significativa. Não é para a gente exagerar esse evento em termos de dramaticidade imediata, né? Mas é uma derrota considerável, né? Essas duas derrotas, com certeza, a de Lepanto e a da Batalha de Viena, são reveses que os otomanos tiveram que enfrentar. Aqui nós temos a imagem da Batalha de Lepanto, né? O mapa que a gente pode ver. Então, aqui a gente tem algumas das forças que se coligaram na tal Liga Santa, né? Que se reuniram aqui no sul da Itália e foram se confrontar com as forças otomanas nessa região aqui, mais ou menos, que é Lepanto, na Grécia, tá? Então aqui a gente tem um desenho geral da organização dessa disputa pelo Mediterrâneo entre o Ocidente cristão e o Império Otomano. Aqui duas gravuras para a gente ter uma ideia, uma gravura mostra uma galera, né, com os seus remos, né? Os remadores estão aqui dentro fazendo um esforço danado de guerra, né? É um quadro que dramatiza muito a situação. E aqui temos um desenho de época mostrando as linhas, né, das embarcações dos ocidentais, né? Então, é só para vocês verem que é uma batalha gigantesca, portanto, uma grande batalha, e foi pro bolso do Filipe II, né? Aqui um outro mapa mostrando o cerco e a Batalha de Viena, né? Viena é essa cidade aqui, né? Na Áustria. Lembrem-se que quem governa a Áustria é o Império Austro-Húngaro nessa época, porque tinha uns pedacinhos ainda de Hungria aqui que não tinham sido anexados pelos otomanos. São os Habsburgo, a linha oriental dos Habsburgo, né? Aqui a gente pode ver então a presença dos otomanos nessa região que eles tinham tomado, como a gente viu, e a, a tentativa de ataque. Foi mais de uma, né? No século XVI, eles tentaram tomar Viena, não conseguiram. E depois, agora, no século XVII, 1683, eles tentam de novo e mais uma vez não conseguem, né? Então, esse objetivo de alcançar o coração da Áustria, né? O coração, portanto, do domínio Habsburgo oriental, não se consolida. E aqui a gente tem duas imagens de época da batalha, né? Aqui aparece os soldados se enfrentando no teatro de guerra, e aqui é uma imagem do grão-vizir, que foi o general dessa campanha. Bem, a gente pode falar muitas coisas sobre o Império. Eu aqui fiz uma espécie de grande resumo de questões bem genéricas sobre o Império Otomano nesses séculos 16 e 17, né? Uma coisa importante para esse período,
e apenas para esse período, porque posteriormente essa questão vai mudar muito, né? Nesse período, a gente pode dizer que existia uma razoável tolerância por parte das autoridades do Império Otomano em relação a outras etnias, a outras religiões, a outras línguas, né? Depois, mais tarde, no século XVIII e no século XIX, a gente vai ver que isso não vai ser a marca do Império Otomano, muito pelo contrário. Numa tentativa de consolidar a autoridade, né, vai haver gradativamente uma diminuição dessa característica e muito pelo contrário, vai haver inclusive repressão, né? Portanto, que isso fique claro que essa tolerância é muito mais desse momento de construção do império do que propriamente depois de sua manutenção, né? E essa tolerância, ela vai constituir o que a gente chama de multiculturalismo, ou seja, haverá a convivência de várias etnias e línguas dentro do âmbito do império, né? O turco, a língua turca, era usada como uma língua para administração e para guerra, especificamente. Era muito usada nesse aspecto, né? Já o árabe, ele era mais para as manifestações religiosas, porque apesar de haver tolerância, a religião do reino, do Império Otomano, é a religião muçulmana, né? E, portanto, as grandes manifestações religiosas públicas, né, de grande monta, de grande envergadura, eram, portanto, em árabe, né? Uma vez que vocês sabem que a religião muçulmana tem essa ligação forte com a língua árabe, inclusive na leitura do Corão. Todo muçulmano ele tem que ler o Corão em árabe, ele tem que saber árabe para poder ler o Corão. Então é importante esse aspecto religioso. Já o persa também era muito usado, mas aí mais ligado às manifestações literárias, à cultura em geral, né? Então, para além dessas línguas, digamos assim, oficiais, né, a gente tinha também um respeito ao uso de cada grupo étnico, nas suas aldeias específicas ou cidades que eram dominadas pelo Império. Então, gregos, judeus, curdos, árabes, armênios, eslavos e todos os povos que estavam submetidos ao Império nesse período, a eles eram permitidos que falassem e escrevessem suas línguas, mas sempre num trato doméstico, né? Não num trato de uso geral, né? Portanto, por isso que a gente está falando de uma relativa tolerância. Sim, permitia-se, não era reprimido o fato das pessoas poderem falar nas suas cidades, nas suas aldeias, as suas línguas específicas, sendo que o turco ficava sendo uma segunda língua, especialmente porque é a língua administrativa, né? Vocês podem perguntar, e nas cidades que tinha mais de uma etnia? Havia uma tendência de que as etnias que conviviam numa determinada cidade, elas conheciam a língua uma das outras e podiam se comunicar entre si, portanto. Havia uma flexibilidade aí em relação a isso. E quando quando não tivesse muito jeito, podiam usar o turco também como uma espécie de língua franca entre esses grupos, né? Então, a cultura otomana é um resultado de mesclas dessas várias tradições culturais, né? Desses muitos povos que estavam sendo submetidos no âmbito do império. Por isso que a gente fala que a marca, especialmente desses 2 séculos, é o multiculturalismo, né? É uma variedade de manifestações culturais que eram permitidas dentro do império. Sobre a questão da população do Império Otomano, tem uma discussão desagradável porque ninguém sabe dizer exatamente qual era o tamanho dessa população, né? Porque a gente só tem registros de um censo
em 1812, só do século XIX que foi feita uma contabilização da população, a partir do século XIX, né? Então, na verdade, para o século XVI e XVII existem estimativas. Essas estimativas indicam que a população era maior no século XVI do que no século XVII. Pode parecer estranho, né? No século XVII, portanto, teria havido um recuo demográfico, mas se a gente ligar ao século XVII em geral, né? Na Europa e mesmo na China, a gente vai ver que essa é uma tendência forte, né, desse período. Lembrar que no início do século XVII a gente tem o que eles chamam de pequena glaciação, uma coisa assim, um inverno muito forte durante muitos anos. Isso causou quebra de produção, portanto, fome, portanto, crise econômica, portanto, problemas de saúde, pestes. Então, de uma maneira geral, o século XVII é marcado por um recuo demográfico, não só aqui no Império Otomano, como também em outras regiões. A gente não tem como comprovar muito isso, a gente está usando a lógica comparativa com outras regiões que a gente sabe que sofreram com essa questão ambiental, né? E a gente não acha que seja possível a gente desconsiderar que a, o mesmo tem acontecido com o Império Otomano, né? Uma outra forte marca da demografia otomana é um intenso fluxo migratório dentro do Império, né? Como a gente viu até a história da formação do Império é um pouco isso, é essa tendência a uma movimentação das populações, né? E isso vai acontecer ao longo dos séculos XVI e XVII, especialmente uma espécie de migração que procura as cidades portuárias mais prósperas em termos econômicos, né? Então, isso é uma outra marca que a gente pode dizer com uma certa segurança sobre a população do Império Otomano. Mas o resto é muito, muito frágil, a gente não pode arriscar grandes informações, né? É... a gente devia ter juntado esse item com o item lá primeiro, de tolerância religiosa, né? Assim como tolerância cultural, tolerância linguística, né? Também havia tolerância religiosa e os cultos domésticos dos cristãos, dos judeus e de outras religiões podiam ser feitos, mas lembrando sempre que eram cultos domésticos. A parte, digamos assim, exteriorizada dessas manifestações era do Islã, era dos muçulmanos, né? Porque era a religião oficial. Mas isso era mais do que em muitos lugares, como vocês sabem, né? Era permitido. E isso é consideravelmente interessante, né? Do ponto de vista político, o que a gente pode ressaltar sobre o Império Otomano é que ele é uma dinastia impressionante, né? A Casa de Osman, a dinastia de Osman, ela vai sobreviver até o século XX. Ela é super longeva, tão longeva quanto os Habsburgo, que também são enormes, como vocês sabem, né, em termos de longevidade. Mas é curioso porque o sistema de, de sucessão era bastante, no início, né, era bastante tenso. Até o século XVI, até finais do século XVI, a lógica que era utilizada era as crianças nasciam, em geral, os sultões tinham direito a ter várias mulheres e eles guardavam essas mulheres no famoso harém, ou serralho, né, como alguns chamam o harém. E os filhos, portanto, eram produzidos em uma quantidade significativa, né? Esses irmãos eram enviados a vários pontos do império para uma espécie de treinamento, uma formação de administração, né? E quando o sultão morria, esses irmãos
lutavam entre si e matavam-se, né? É horrível dizer isso, mas era o que eles faziam. Era um verdadeiro fratricídio. É uma prática da época de sucessão, pelo menos até o final do século XVI. Só depois, no iniciozinho do século XVII, é que passou-se a dar ao filho mais velho do sultão o direito de assumir o cargo depois da morte do pai, né? Então vocês podem, por um lado, era muito terrível os momentos de sucessão do sultanato, né? Mas, por outro lado, se você for pensar em termos de, vou usar um termo horroroso, de darwinismo social, eram os mais fortes que prevaleciam, né? E isso dava, portanto, ao candidato que vencia, né, uma autoridade muito grande, né, e um poder muito grande. Então, de fato, é algo a se considerar, né? Uma outra coisa que a gente pode falar do ponto de vista político é de uma visão que o Ocidente tinha sobre o Império Otomano e que se perpetrou numa espécie de preconceito, né? Através de muitos textos, desde o século XVIII, os textos dos pensadores iluministas e também no século XIX, de pensar esse sultão, esse rei, esse poderoso monarca do Império Otomano como um déspota, era o despotismo oriental, era o exemplo mais usado de despotismo oriental, era justamente o sultão do Império Otomano, né? E aí vai uma série de preconceitos de que os, todos os súditos eram escravos do sultão, o que não quer dizer, não é absolutamente verdade, existia escravidão, como a gente vai falar, mas era uma escravidão doméstica, não, nem todos os soldados, os habitantes do império eram escravos do sultão. Era, sim, um sistema de poder muito centralizado na figura do sultão, com certeza, né? Mas não nas cores que esses ocidentais construíram, né? E também a imagem do harém, a ideia de que era um mundo lascivo, né? Que a luxúria, o sexo descontrolado era praticado. Esses fortes preconceitos que até hoje ainda, infelizmente, povoam a cabeça de muitas pessoas, né? Vai ser a base do tal do orientalismo que o Said vai denunciar no seu texto do século XX, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre o Império Otomano para não cair nessas armadilhas preconceituosas, né? E que fogem das reais características dessa organização política, né? No aspecto militar, a gente tem exércitos que eram compostos por recrutamento das populações, especialmente da Anatólia e dos Balcãs, mas com o passar do tempo vai se começar a utilizar também mercenários, pessoas que eram pagas para formarem as linhas do exército. É claro que esse exército ele vai crescer à medida do próprio crescimento do império, porque o império ele conquista e a partir das conquistas ele arregimenta soldados, né? O sistema de organização do exército é muito centralizado na figura do sultão, daí talvez essa impressão que o Ocidente tinha de que todos eram escravos do sultão, coisa que não eram. Como eu já falei para vocês, tinha muitas novidades militares, os falconetes, os tais pequenos canhões de grande calibre que davam um enorme poder de fogo e uma mobilidade muito grande aos exércitos otomanos.
A marinha também era muito considerada, como a gente já viu, né? Mas lembrar sempre, como também já dissemos, que a estagnação é das técnicas de batalha e dos armamentos também vai influenciar muito a contenção e o poder bélico do Império Otomano, ao longo do século XVIII, especialmente. Do ponto de vista econômico, a grande atividade do Império Otomano é o comércio, né? Claro que não deixa de lado nunca a produção agrícola das regiões que eles dominavam, especialmente das ricas regiões da Europa Central, né? E também da própria Anatólia, né? E também não podemos deixar de falar que havia escravidão, mas essa escravidão era predominantemente doméstica. Os escravos vinham em geral da África, da Europa Central e também da região ali do que a gente está chamando de Império Safávida, né? Era muito mais raro encontrar escravos de outras origens, como indianos ou chineses, que a gente encontra entre os portugueses lá no Oriente. Mas não era também possível de se encontrar, tá? Esse mapa aqui é interessante para a gente ver as principais rotas comerciais dentro do Império Otomano. Eu não estou falando das que vêm de outras regiões, veja bem, a gente tem, claro, a Rota da Seda, a gente tem a rota aqui da Península Arábica, isso tudo a gente tem que ter em mente, mas o que eu estou querendo mostrar com esse mapa é justamente esses pontos, que são as cidades mais importantes em termos de comércio, né? E as rotas, né? As ligações entre essas cidades com vários produtos, claro, interconectados com essas grandes rotas do Mar Arábico, a rota da seda que vem da Índia e assim por diante, mas também por produções locais aqui da Anatólia, dos Balcãs e da Europa Central, né? Então, como vocês podem ver, existem várias interligações. O Mar Negro é importante nessa circulação, a Crimeia é importante, e essa rede, é claro, sem esquecer Constantinopla e seu papel central nessa distribuição. Então, esse mapa ele serve para a gente ver a pujança, a força do comércio nessa sociedade do Império Romano, na economia do Império Otomano. Do ponto de vista administrativo, a gente pode dividir o Império Otomano em dois grandes blocos de províncias, né? A gente tem as províncias europeias do Império Otomano, que a gente está vendo aqui, né? Dos Balcãs e da Europa Central, desculpem, com todas os seus nomezinhos, né? E que hoje em dia a gente tem muita mais, digamos assim, familiaridade por conta de várias guerras que têm acontecido nessa região, né? Dos Balcãs, Skopje, por exemplo, Kosovo. Esses nomes vocês com certeza, infelizmente, por causa de guerras no século XX e XXI, conhecem de outras situações, né? A Moldávia também está aqui no âmbito das disputas atuais, né? Entre a Rússia e a Ucrânia. Então você tem aqui uma série de regiões que hoje em dia estão sendo muito comentadas, né? Então essas seriam as províncias europeias do Império Otomano, que no início da expansão dessa região, a maior parte da população era cristã, né? Mas que, à medida que o tempo vai passando, devagarinho, os responsáveis pelo Império Otomano vão convertendo cada vez mais um número significativo de pessoas para o Islã, para a religião muçulmana. Então, até hoje, a gente tem esse contexto aqui, especialmente nos Balcãs, de populações
muçulmanas, em conflito com populações cristãs. Essa tradição aqui é uma herança dessa realidade do Império Otomano. E o outro conjunto de províncias que a gente pode indicar para vocês é o que eles chamam de províncias árabes, né? O que a gente encontra no norte da África, né? O próprio Egito, essa região, essa faixa longa aqui da Península Arábica, né? A região do corredor sírio-palestino, a região da Anatólia e as regiões garfadas do Império Safávida, especialmente Bagdá, né? Que mostram bem a amplitude dessa administração e, portanto, a complexidade dessa administração, né? Era uma rede de funcionários enorme, muito bem treinados, assim como o exército também, né? Muito obedientes ao sultão. É claro que isso não quer dizer que não houvesse revoltas, que não houvesse levantes, que não houvesse necessidade de expansão, de repressão, desculpe. Sim, tudo isso existiu. A gente está, como eu disse para vocês, simplificando uma série de coisas, andando rápido, né? Mas com certeza a gente tem momentos em que há a insatisfação, aumento de impostos, e uma série de outras manifestações de reação, né, às medidas governamentais. Mas, de uma maneira geral, como a gente pode ver, era uma organização administrativa muito bem desenhada. E o centro de tudo está aqui, né? A cabeça do império é Istambul. É essa cidade que antes se chamava Constantinopla, que antes se chamava Bizâncio, e que era o centro nervoso do Império Otomano. Tá? A gente vai terminar aqui, a aula de hoje é um pouquinho mais curta. Eu imagino que vocês tenham muitas perguntas para fazer. Eu não consigo adivinhar quais sejam, não tenho esse poder. Então, anotem as perguntas e aproveitem o nosso encontro de quarta-feira para a gente tirar algumas dúvidas aqui. Mais uma vez, lembrando que foi um esforço de síntese e, como tal, a gente deixou de falar um bocado de coisa, tá? Mas na quarta-feira a gente fala um pouquinho mais desse fascinante Império Otomano.